O jornal O Globo publicou nesta segunda-feira, dia 6, um detalhado levantamento sobre a queda de renda dos brasileiros no reinado de Jair Bolsonaro, que é um autêntico laranja do Deus mercado. Segundo o estudo, aspas, o Brasil é, cada vez mais, o país do salário mínimo. O total de profissionais que ganham até o piso era de 27,6% dos trabalhadores no último trimestre de 2015 e foi para 30,09% no mesmo período de 2018, no governo Temer. Já em 2022, no primeiro trimestre, a quantidade de trabalhadores formais e informais que recebia até um salário mínimo chegou a 38,22% do total da força ocupada no Brasil. Em números absolutos, são 36,415 milhões de assalariados que recebem apenas a merreca de 1.212 por mês, 8,33 milhões a mais do que no fim do governo do traíra Michel Temer. Isso ocorreu tanto no emprego formal como no informal. Entre os que têm carteira assinada, o total de pessoas que ganham o piso passou de 14,06 no fim do governo Temer para 22,48 no primeiro trimestre desse ano. Entre os informais, o salto foi de 53,46 para 61,73%. No grupo de trabalhadores sem carteira assinada, há inclusive um grande contingente que ganha menos do que o piso. Segundo o economista Lucas Assis, que fez esse levantamento a pedido do jornal O Globo, entre o primeiro trimestre de 2016 e o mesmo período de 2022, o Brasil teve um saldo de criação de 4,6 milhões de postos de trabalho, considerando admissões e demissões, sendo 76% no mercado informal. O problema é que essa geração de postos ocorreu majoritariamente pelo achatamento dos salários. Foram criados, no período, 7 milhões de vagas com um rendimento de até um salário mínimo. Em contrapartida, foram destruídos 2,4 milhões de postos de trabalho com rendimento superior a esse patamar, afirma o economista. Já a pesquisa nacional de amostra ao domicílio tinha comprovado que a criação da maioria das vagas somente com salário mínimo tem ajudado a derrubar de vez o poder aquisitivo dos brasileiros. Em janeiro de 2015, a renda média do trabalhador era de R$ 2.764 em valores corrigidos pela inflação. Em junho de 2020, turbinado pelo auxílio emergencial, que aqueceu a economia, ela chegou ao recorde recente de R$ 2.967, mas desde então teve diversas quedas e agora está em R$ 2.562, descreve o jornal O Globo. E a alta acelerada da carestia de vida, imposta pelo governo Bolsonaro, como é chamado na internet, causa ainda maior desgraceira. O site da agência sindical postou nesta terça-feira um levantamento, dia 7, um levantamento da Fundação Procon de São Paulo que mostra que a inflação generalizada faz a cesta básica superar o salário mínimo em São Paulo. Aspas, em março, o valor da cesta básica era de R$ 1.137,20. Em abril chegou a R$ 1.209,71. O preço de todos os bens superou. Isso impactou a cesta básica. As classes mais pobres, o impacto ainda é muito maior. E está cada vez mais difícil substituir produtos essenciais da alimentação, já que tudo está caro, afirma Valdir Pereira Gomes, que é presidente do Sindicato dos Economistas de São Paulo, numa entrevista à agência sindical. Boa parte dessa repercussão se deve à comparação com o salário mínimo, cujo valor líquido é de R$ 1.212. Descontados os 7,5% da Previdência Social, quem ganha salário mínimo recebe R$ 1.121, ou seja, a cesta básica ficou 88,61% maior do que o piso salarial. No início de maio, o site UOL já havia informado que o governo Bolsonaro será o primeiro presidente a terminar o mandato com um salário mínimo com menor poder de compra do que quando iniciou o governo, desde o Plano Real em 1994. Aspas, nesse período de 28 anos, nenhum presidente entregou um salário mínimo mais desvalorizado, seja no primeiro ou no segundo mandato. O site ainda registra, que o salário mínimo ideal no Brasil deveria ter sido de R$ 6.754,33 em abril, segundo o cálculo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Aspas, é mais que 5 vezes o valor atual. De acordo com o Diese, este seria o pagamento mínimo para sustentar uma família de 4 pessoas no mês de fevereiro
no Brasil, considerando gastos com moradia, transporte, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene, lazer e previdência, conforme determina a Constituição. É lamentável, uma desgraceira total o que está ocorrendo nesse governo de Jair Bolsonaro. Lamentável.